Bom, quem está acompanhando a Bolsa de Valores está vendo tudo que está acontecendo, né? Essa crise está derrubando aí a nossa Bolsa de Valores, já caiu aí mais de 30 e poucos por cento, já fiz vídeo falando sobre isso, mas, consequentemente, tem muitas empresas que foram penalizadas, algumas mais, outras menos, algumas com justificativa, outras talvez não justificasse tanto, mas o que a gente decidiu fazer hoje, então, foi trazer 12 empresas que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, podendo indicar que elas estão baratas. Um ponto muito importante que eu preciso frisar antes de listar todas essas empresas. Esse é um indicador de preço. Ele vai mostrar pra gente se uma empresa tá cara, se ela tá barata. Porém, não existe nada barato que não possa ficar mais barato e nada tão caro que não possa ficar mais caro ainda. Portanto, quando a gente olha esse PVPA, ele nunca deve ser utilizado isoladamente para tomar as decisões. A gente tem que fazer análise qualitativa e entender se aquela ação ela tá barata, mas tem bons fundamentos, ou se ela tá barata e realmente é uma porcaria de uma empresa que não vale a pena eu colocar ela na minha carteira, beleza? Então, hoje eu quero trazer algumas empresas para vocês, realmente só considerando esse PVPA, mas a minha sugestão é que se tem alguma que lhe despertou o interesse, que você realmente faça uma análise, faça uma pesquisa mais aprofundada para entender se vale a pena colocar ela na carteira ou não. Até porque aqui no canal a gente não tem a intenção de ficar indicando compra ou venda de alguns ativos. O máximo que eu faço eventualmente é mostrar para vocês o que eu tô comprando e o que eu tenho na carteira, beleza? Então vamos lá, gente. Antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like que é muito importante, e também já clicar no sininho, que aí toda vez que tiver vídeo novo você vai ficar sabendo. Então vamos lá, só para retomar, gente, o PVPA é o preço dividido pelo valor patrimonial por ação. Esse é um indicador que você acha ele já calculado em vários sites, Streetmap, etc e tal, então você não precisa ficar quebrando a cabeça para calcular. O que a gente fez? A gente fez um filtro também nesse indicador para a gente não considerar empresas que estão com um PVPA negativo, porque em muitos casos esse PVPA negativo, como esse indicador leva em consideração o patrimônio líquido da empresa, e o patrimônio líquido são os ativos menos os passivos, então quando a gente encontra esse indicador negativo, muitas vezes é porque o passivo dessa empresa está maior do que o ativo, fazendo com que o patrimônio líquido da empresa fique negativo também. Consequentemente, esse PVPA também pode ser negativo. Existem alguns casos que estão acontecendo isso agora, que é o caso, por exemplo, da Gol e da Azul. Elas estão sendo afetadas diretamente por essa crise e então, consequentemente, provavelmente depois de pagar todas as despesas, todos os empréstimos, todas as obrigações dela, ainda assim esse passivo vai ser maior do que o ativo. E é claro que essas empresas não necessariamente elas vão quebrar. Inclusive, não sei se todo mundo conseguiu assistir uma live que Paulo Guedes fez aí nesse fim de semana que passou, mas ele já falou, gente, que não dá para deixar esse tipo de empresa quebrar, porque quando o Brasil voltar ao normal, ou quando o mundo voltar ao normal, essas empresas precisam voltar a operar normalmente e fornecer o serviço. A gente já é bem limitado em companhia aérea, então se as poucas que a gente tem quebrarem, aí a gente tá lascado de vez. Mas claro que quando a gente olhar os resultados dela, elas vão ter impactos aí bem severos, sim. Mas, de qualquer maneira, a gente não colocou elas então na nossa lista por conta disso que eu falei pra vocês, PVPA negativo. É claro que tem outras empresas que a gente colocou do setor de siderurgia ou que estão ligadas a commodities como petróleo, etc e tal, que eu quero trazer pra vocês, mas principalmente explicar o porquê talvez elas estejam sofrendo tanto, tá? Esse PVPA, além de levar o patrimônio líquido da empresa em consideração, também leva o preço da cotação atual da ação. Então a gente pegou todos esses dados considerando até o dia 29/3, beleza? A primeira ação que a gente colocou, a primeira de trás pra frente, tá, gente? Ou seja, a nossa 12ª ação é a Bradespar. Ela tá com PVPA de 0,93 e sendo que ela no início do ano, então do início do ano pra cá, teve um desconto, né, uma queda nesse PVPA de quase 36%. Bradespar é uma holding, muitos não gostam tanto da gestão dela assim. Algumas empresas também que não tem tanta liquidez na bolsa de valores, muitas vezes podem sofrer, inclusive um pouquinho mais, porque às vezes tem alguém que tá querendo se desfazer de uma posição muito grande e acaba tendo que vender, acaba influenciando diretamente nos preços. Então, não que seja exatamente o caso de Bradespar, mas tem algumas empresas que são menos líquidas, que são small caps, que muita gente pede, por que essas empresas sofrem mais? Claro que primeiro porque elas são pequenas, mas também porque muitas vezes elas têm menor liquidez e se alguém precisa se desfazer de uma grande posição, isso pode acabar impactando diretamente na cotação da ação, tá? Em 11º lugar nós temos CEMIG, de energia elétrica
elétrica. Um ponto importante que algumas empresas que vão ser penalizadas bastante nessa crise e que consequentemente pode refletir no preço são justamente aquelas empresas que têm uma alavancagem um pouco maior, ou que têm uma dívida um pouco maior. Quando a gente fala de CEMIG, aquele indicador da dívida líquida pelo EBITDA está em mais de 3 vezes, indicando que ela está assim um tanto quanto alavancada. Acima de 2,5 vezes, 3 vezes a gente considera que a empresa então saiu daquele nível saudável de endividamento. Mas é claro que se a empresa tem uma dívida controlada, nem sempre ter uma alavancagem um pouco maior seja um problema. Inclusive, quando a gente fala de empresas do setor de energia elétrica, muitas sim operam alavancadas por conta daquilo que eu já falei em outros vídeos, tá? Elas têm uma previsibilidade na receita muito grande e elas podem sim se endividar um pouquinho mais para manter aí seus projetos rodando. Em 10º lugar, nós temos BR Malls. BR Malls sofreu, tá com PVPA de 0,86, um desconto do início do ano para cá de quase 43%. E não tem jeito, né, gente? Quando a gente fala de shopping ou de quem faz gestão de shopping e tudo isso, acaba sofrendo um pouco mais, porque o varejo está sofrendo mais, nós temos shoppings fechados, empresas fechadas, o faturamento de tudo isso acaba caindo. Então, a cotação de BR Malls caiu bastante, consequentemente levou esse indicador lá para baixo também. Em 9º lugar, nós temos Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa que eu tenho na carteira e que ele foi penalizado, só que eu acho que ele foi penalizado demais. Por quê? A gente sabe que ele vai continuar entregando lucro, a gente sabe que por mais que ele tenha algumas linhas de crédito que talvez serão com juros menores e ainda assim ele consegue ganhar com o spread, porque o valor que ele paga para quem investe através dele ainda é muito pequeno. Também tem toda a questão de tarifas, etc e tal. Então, eu acho que ele foi penalizado além da conta. Ele também é um bom pagador de dividendos, eu mantenho ele na carteira, mas o seu PVPA é de 0,82 e o desconto do início do ano para cá foi de quase 47%. Quando a gente fala de Eletrobras, ela tá em 8º lugar, tá? Outra empresa do setor de energia elétrica, sendo que algumas empresas, por mais que sejam setores perenes, algumas empresas de energia elétrica, elas podem ser um pouco penalizadas, principalmente por conta dos decretos de alguns estados sobre a questão da extensão, né, ou simplesmente da renúncia do pagamento de faturas para o público de baixa renda, etc e tal. Em 7º lugar, a gente tem a GGBR4, que seria a nossa Gerdau, com um PVPA de 0,64, um desconto de quase 54,5%. Empresas de siderurgia ou que estão ligadas a commodities, elas tendem a sofrer um pouco mais, porque quando a gente se vê no meio de uma crise, muitos investidores ficam com receio. Será que nós vamos ter uma crise longa? Será que a gente vai ter uma grande recessão? E tendo uma grande recessão, a demanda por commodities pode diminuir, impactando diretamente no negócio dessas empresas? Então essas empresas podem sim ser mais penalizadas, como a gente está vendo aqui, e aí Gerdau é uma delas. Quando a gente fala de Usiminas, ficou em 6º lugar, também tá aí no mesmo setor, um PVPA de 0,44. E aí a gente vai para o 5º lugar, que seria a Embraer. Embraer, ela tá no setor aéreo, não é como uma Gol, como uma Azul, mas consequentemente, como tá tudo meio que interligado, ela sofre também, teve uma baita de uma desvalorização. Então, ela tá com um PVPA de 0,47, um desconto do início do ano para cá de 56,2%. Em 4º lugar, a gente volta para empresas de commodities, nós temos aí CSN, né? Então, ela tá com um PVPA de 0,92, um desconto de 56,8% do início do ano para cá. E em 3º lugar, nós temos também a Gerdau Metalúrgica, né? Mais uma Gerdau com um PVPA de 0,50 e um desconto de 57,5% do início do ano para cá. Em 2º lugar, a gente sai um pouquinho dessas commodities, que são empresas que podem sofrer um pouquinho mais e que, inclusive, tá, gente, só uma coisa para complementar essa questão das empresas de commodities, algumas elas têm as despesas em dólar. Então, quando você tem a apreciação do dólar, isso pode influenciar também no resultado dessas empresas. Então, esse receio por conta de dólar acima de R$5, etc e tal, pode impactar elas. Algumas têm hedge, então elas não sofrem tanto, elas conseguem ter aí um certo controle sobre a valorização ou desvalorização da moeda, mas existe todo esse receio de talvez um desaquecimento global, uma recessão mais longa, e aí essas empresas podem ser impactadas por uma demanda menor das suas commodities. E em 2º lugar, a gente tem uma empresa do setor de educação, que é a Cogna. Puta nome feio e difícil às vezes de falar, né? Mas acabou mudando e a gente tem que falar assim agora. E por que empresas, talvez, do setor de educação estejam sendo afetados? Um ponto é que, claro, por mais que seja uma parcela pequena, elas ainda assim têm alguns créditos de FIES para as mensalidades e também para financiar os estudos de alguns estudantes. Então ela depende, assim, nem que seja em uma pequeníssima parcela do governo,
Mas não somente isso, quando a gente fala de crise, a gente também está falando de um possível aumento da inadimplência. Então, quando você pega a classe, né, de estudantes, etc e tal, pode ser que tenha uma inadimplência um pouquinho maior quando a gente fala dessas empresas do setor de educação. Ela foi penalizada, PVPA atual de 0,62 e do início do ano para cá esse PVPA teve uma queda de 58,4%. E em primeiríssimo lugar, eu acho que não tem jeito, todo mundo acho que já estava esperando quem iria ocupar esse lugar, que seria nada mais nada menos do que a Petrobras. Crise nas commodities, crise no petróleo, guerra entre Rússia e a Arábia, o barril do petróleo lá embaixo, consequentemente Petrobras é afetada e foi penalizada, e claro que ela pode sim ter uma justificativa. Por mais que essas empresas estejam todas sendo penalizadas nesse momento, não quer dizer que essas empresas vão quebrar ou que elas vão entregar largos prejuízos, mas que nesse curto médio prazo elas sim podem ter esse impacto e o humor dos investidores não perdoa, o pessoal acaba batendo mais nelas. Mas na questão de Petrobras, quando a gente fala do barril de petróleo, existe um ponto de equilíbrio onde a Petrobras ela pode ter lucro ou prejuízo. E não somente a Petrobras, várias outras empresas que também fazem extração e refinamento de petróleo. Então, para a Petrobras, por exemplo, ter lucro, para ela o barril de petróleo tem que ser negociado acima de $30. E aqui eu tô chutando meio que os valores, mas lá no site de RI tem exatamente o ponto de equilíbrio. E para não deixar no ar, eu vou dar uma pesquisada e vou colocar para vocês aqui no lettering qual é o ponto de equilíbrio dela. Mas, quando a gente fala, então, de empresas que fazem extração e refinamento, se o barril do petróleo ficar muito baixo e ela tem um custo muito alto para extração e refinamento, pode ser que as margens sejam reduzidas e ela passe a ter prejuízo com a venda do seu produto. Então, Petrobras está sendo um caso que as pessoas estão com certo receio, ficou com o PVPA de 0,58 e o PVPA do início do ano para cá teve um desconto de 60,6%. Todas essas empresas estão indicando que estão sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial, considerando que quando a gente enxerga esse indicador sendo negociado abaixo de 1, então elas podem ser consideradas baratas, porém isso não exime de jeito nenhum de você fazer aquela análise qualitativa e olhar outros indicadores importantes para saber se tá barato é uma oportunidade ou se tá barato tem que tá barato mesmo e eu não quero nem saber de colocar na minha carteira, beleza, gente? Mas realmente eu queria trazer mais esse vídeo informativo para vocês, mostrando esse indicador de preço, que inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal explicando melhor ele. Se você tem dúvida, clica no link aqui em cima que vai ter esse vídeo onde eu explico bem direitinho, mas só para mostrar como alguns investidores estão começando a filtrar ações que podem ser oportunidades ou não, principalmente para quem leva muito em consideração o preço, e aí, claro, que depois eles vão fazer um estudo mais aprofundado disso. Também gostei de trazer isso para poder trazer uma palhinha sobre alguns setores e o que pode estar acontecendo aí no meio dessa crise, que talvez em algum outro vídeo eu não tenha falado. Mas a pergunta que eu tenho agora para vocês é a seguinte: dessas 12 empresas que eu listei, tem alguma que você tem na carteira e alguma que você meio que tá de olho para tentar investir? Ou não? Você acha que nenhuma dessa lista presta? Não quero ter nenhuma dessas na minha carteira? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. E se você chegou até o final desse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o seu like, que assim o YouTube entende que esse nosso conteúdo é relevante para vocês, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.